Então, pessoal, agora vamos corrigir a prova do terceiro ano, da primeira avaliação do primeiro bimestre, que o conteúdo foi eletrostática, certo? Então a gente vai partir desse princípio e fazer algumas anotações antes de resolver as questões. Então, as anotações que a gente tem que fazer é o seguinte: tudo começa com a ideia de cargas elétricas. Então, você sabe lá da química que você tem os prótons, tem os elétrons e tem os nêutrons. Então, essas todas são cargas. Essa aqui é a carga positiva, essa é negativa, e essa aqui é a carga neutra, onde você vai ter o valor de prótons igual ao valor de elétrons, então ela não vai ter variação de carga. E é o seguinte: a gente pode colocar essa carga elétrica para depender da quantidade que eu posso arrancar. Ou seja, eu posso pegar um bastão de vidro, passar um pano de seda aqui no meio, e aí eu posso tirar os elétrons, e ele ficar positivo, eletricamente positivo. E nesse caso, o seguinte: a gente sabe que a quantidade de carga elementar é constante. O E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Isso é lá logo da descoberta da carga elétrica, certo? Então, descobrir que a carga elementar tinha esse valor aqui. E a partir daí a gente tem a noção que essas cargas elétricas elas têm que ficarem em um sistema isolado. Por quê? Porque se eu colocar as cargas elétricas junto com o ambiente, então vai ter a influência da gravidade, vai ter influência da pressão, vai ter outras influências, e aí pode ser que elas se modifiquem o valor das suas cargas. Então, toda vez que a gente colocar uma carga elétrica num sistema, seja, vamos dizer que uma tem 2Q, a outra tem Q e a outra tem 4Q. Então, como o sistema é isolado, só vai ter interação entre as cargas. Então, se eu somar isso aqui, 2 mais 1 dá 3, com mais 4 dá 7, então essas são 7 cargas sobre 1, 2, 3 cargas. Então, cada uma vai ficar com 7 sobre 3 o valor da carga. Isso é um Q. Aí o que acontece? Você vai ter justamente uma carga de equilíbrio. Então, cada carga dessa vai passar a ter esse valor, porque ela está no sistema isolado. E aí a gente usa a quantificação de carga, que é igual a N vezes E, para quantificar a carga de cada pontinho desse, né? No caso, a gente está trabalhando com cargas pontiformes ou cargas de prova, e a gente pode quantificar através dessa equaçãozinha aqui, que é igual a N vezes E, para achar essa quantificação. Lembrando que se eu tiver duas cargas com o mesmo sinal, elas vão se repelir, elas vão ter nenhuma força de atração. Agora, se eu tiver cargas de sinais contrários, elas vão se atrair. Então, esse é o princípio de ação e repulsão. Se elas estão se atraindo, é ação. Se elas estão se afastando, é de repulsão. Então, sabendo disso, a gente já pode resolver a primeira questão da prova. Então, duas esferas A e B ao distantes estão eletrizadas com as cargas elétricas dispostas. Q de A vale 9, menos 9, e Q de B vale 12, respectivamente. Ao entrar em contato, há uma transferência de elétrons da esfera A para a esfera B. Como ela está com muitos elétrons aqui, devido à carga negativa, ela vai jogar para B 10 elevado a 19 elétrons, sendo em seguida separadas. Então, dado que a constante elementar aqui, de carga elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, letra A, qual era a quantidade total de carga existente no ambiente antes de haver o contato? Então, a letra A é bem simples, você vai ter que imaginar que elas estão aqui, as cargas não vão ter isoladas, mas estão no sistema, né? Antes de haver o contato, elas estão separadas. Então, elas não estão ainda aqui dentro, elas estão fora. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 9, vamos dizer assim, carga resultante é igual a menos 9 mais 12 coulomb. Então, nesse caso aqui, seria 3 coulomb. Certo? Então, basicamente, essa é a letra A. É só você quantificar as cargas sabendo que elas estão no ambiente, não estão ainda isoladas. A letra B, no contato, que quantidade de carga a esfera A transfere para a esfera B? Então a gente vai ter que usar a formulazinha de quantificação de carga, que é igual a N vezes E. Então Q vai ser igual a N,
QN é o total de elétrons que foi arrancado, ó, 10 a 19. Então, 10 elevado a 19 vezes a carga elementar, que é E, ó. Então 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então nesse caso aqui eu posso, nesse caso vai ficar 1 vezes 1,6 dá 1,6 vezes já a 19, né? 19 menos 19. 19 menos 19 vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então a carga final aqui, ó, vai ser menos 1,6 coulomb. Por que menos? Porque ele arrancou elétrons, ó. Então tem que colocar o sinal de menos aqui para quantificar a carga. Então, menos 1,6 coulomb. A letra C. Quais são as cargas de cada um dos corpos após a ação do contato? Então, ó, a carga C aqui, ó. Eu sei que Q final é igual a Q de A menos o Q do sistema. Então, isso aqui é para a carga A. Então, a carga A, ela já estava o quê? Menos 9. E o sistema, você encontrou que foi, ao contrário, menos 1,6. Então, vai ficar menos 1,6. Então, aqui vai ficar menos 9 mais 1,6. Então, nesse caso aqui, ó, menos 9 com mais 1,6 vai ficar menos 7,4 coulomb. Então, 7,4 coulomb é justamente o valor da carga A final. Já a carga B, a gente coloca a linha aqui para dizer que é carga final. Então, Q de B menos Q. Então, nesse caso, vai ser 12 menos 1,6. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 12 mais 1,6. Então, isso aqui vai dar, se eu somar aqui, menos Q. No caso aqui é positiva por conta que eu tô com ela positiva. Isso aqui é negativo porque ela é negativa. Então vai ficar mais. Então aqui eu vou ter menos. Acho que eu tava achando estranho aqui. Você só pode ter a carga de acordo com a quantidade que ela está quantificando aqui, ó. Se tiver negativa, tem que fazer menos. Se aqui tiver positiva, tem que fazer mais. Então vai ficar 1,6 menos 12. Então vai ficar 10,4. E aí essa aqui é a carga final deles, né? No caso, você tem a quantidade de cada um dos corpos após a relação do contato. Então você tem esse aqui. E para comprovar que isso aqui é verdade, é só você somar, ó. Se você somar as cargas, tem que ser igual às cargas elementares. Então, ó, 10,4 menos 7,4. Isso vai dar 3 coulomb, que é justamente a que tinha antes, ó. Lá na letra A, que a gente calculou, ó, 3 coulomb era a resposta. E agora, a letra D. Qual tipo de força? A ação ou repulsão. Então, como A, ela transfere ou perde, né? Perde elétrons para B. A gente tem a força de atração, porque uma vai ficar positiva e outra vai ficar negativa. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem a força de atração. Se fosse os dois valores positivos ou os dois negativos, a gente tinha a força de repulsão. Então, antes do contato, elas eram de atração, e depois do contato, também continuaram de atração, porque uma ficou negativa e outra ficou positiva. Então, essa era a primeira questão da prova da avaliação de eletrostática. Antes de ir para a segunda, a gente tem algumas coisas interessantes para comentar aqui. Então, por exemplo, a gente tem duas cargas, vou chamar aqui Q1 e Q2, e a gente sabe que se elas estiverem no mesmo plano, e se elas exercerem uma força de atração, ou seja, uma vem por cento, outra vem por cento também, e a outra você vai se repelir, se for o caso, a gente tem uma força aqui no meio. E essa força é considerada a força eletrostática, que é F de E. Então, essa vai ser a constante eletrostática, que é o padrão, porque é proporcional. Q1 vezes Q2, porque são as cargas sob distância ao quadrado. Essa fórmula ela deriva lá da gravitação de Isaac Newton, onde você tinha o seguinte, ó, lá você tinha que a força era igual à gravidade
A gravidade é a constante gravitacional, a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 sobre a distância ao quadrado. Então isso é lá é visto em gravitação universal, um dos assuntos do primeiro ano. Aí eles transformaram essa fórmula para colocar na parte de carga elétrica. E aí a gente tem essa formulazinha aí para resolver e encontrar as forças de ação e repulsão dadas as quantidades de cargas. Então aqui é bem simples, não tem muito segredo. É só saber utilizar a fórmula. Então a segunda questão diz o seguinte, ó. 3 cargas elétricas pontiformes, então tem 3 cargas aqui, ó. 10 microcoulomb, menos 4 microcoulomb e 2 microcoulomb. Nos vértices de um triângulo retângulo, conforme mostra a figura. Então aqui tem um triângulo retângulo, ó. Q de 1 está aqui em cima, Q de 2 está aqui embaixo, Q de 3 aqui embaixo. Se aqui é 30 e aqui é 40, então aqui vai ser 50 centímetros dividido esse triângulo ser pitagórico. Certo? Então pitagórico vem lá de Pitágoras. Então por Pitágoras a gente sabe que se um lado for proporcional a 3 e 4, o outro tem que ser 5. Pode fazer as contas aí usando o quadrado da medida da hipotenusa. É igual a B ao quadrado, mas se é ao quadrado vocês vão encontrar que é o valor 50 direto. E aí a pergunta é o seguinte, ó. Sabem que a constante eletrostática, o valor de K aqui, ó, é esse. Calcule a intensidade da força agindo entre as cargas Q1 e Q2. Então na letra A aqui, ó, vamos fazer a interação das cargas, ó. Q1 e Q2. Então nesse caso aqui, ó, quem vai ser a força de 1 para 2, ó. Então é só calcular a intensidade da força, ó. A força em 1 e 2, ela vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga Q1, que é 10 elevado a 10 elevado a menos 6, vezes a outra carga, que é Q2, menos 4. Aí nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com força, a gente tem que entender que a força tem módulo. Então a carga tem que estar com sinal positivo. Então essa é uma troca que você faz para calcular isso. Sobre a distância ao quadrado. Então, entre Q1 e Q2, ó, a gente tem 30 centímetros. Só que 30 centímetros também é coisa de 0,3 metros. Então, como está tudo em metro aqui, ó, a gente tem que colocar 0,3 ao quadrado. Então, aqui a força de 1 em 2, a gente vai ter 9 vezes 2, vezes 4, né? 9 vezes 4 vai dar 36. Aí aqui eu posso fazer uma potência final, ó. Aqui tem expoente em 1, ó, então vai ficar 9 mais 1 dá 10. 10 menos 6 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Então vai ficar menos 2 aqui em cima. Sobre 0,3 ao quadrado, vou fazer aqui do lado, ó. 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 2 em notação científica. Certo? Então aqui é uma critério de notação científica que você vai transformar um número muito pequeno no padrão. Então aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 2. Ó. Posso cortar esse menos 2 com menos 2 aqui, ó. Então 36 dividido por 9 vai dar 4. Então a força que age de 1 em 2 é de 4 newtons. Então achei a força de 1 para 2. Agora eu quero a força de 1 para 3. Então ó, é aqui nesse outro lado aqui, ó, que a gente viu que a distância seria 50 centímetros. Então a letra B a gente tem que calcular de 1 para 3. Q1 para Q3. Então F de 1 em 3, então a gente vai ter 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga de Q1, que é 10 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga de Q3, ó. Como a gente está trabalhando em módulo, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então o módulo é deixar sempre a carga positiva, certo? Quando tá o módulo de Q, é porque vai ficar positivo. Sempre vai ficar positivo usando o módulo. E aí a gente começa a simplificar as coisas, ó. Aqui sobre, né? Tudo isso aqui sobre 0,5 ao quadrado, porque nesse caso aqui a gente tem 50 centímetros, que no caso é meio metro. Então F de 1 em 3, a gente vai ter 9 vezes 2 dá 18, vezes 10 dá quanto? Aí vem aqui, ó, 9 mais 1 dá 10, 10 menos 6 dá 4, 4 menos 6 dá menos 2, sobre
E aqui, ó, você vai ter 0,5 ao quadrado. Você vai dar direitinho, vai dar 0,25. Que é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então a força aqui, ó, de 1 em 3, a gente vai ter que calcular. Nesse caso aqui vai ser 18 dividido por 2,5. Então vai dar 7,2 vezes 10 elevado a menos 2 com menos com mais 1. Então, menos 2 com menos porque é divisão, menos 1. Então menos por menos vai dar mais, então vai ficar menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então a força aqui, ó, como ela está mais distante, a força ela é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor será o valor da força. Então aqui eu vou finalizar com 0,72 newtons. E aí a gente faz essa conta final. E aí, por último, na letra C, certo? Então, aqui é o valor. A letra B. Na letra C, a gente tem a intensidade elétrica resultante, que age na carga Q1. Então, se Q1 está aqui em cima, aqui tem um triângulo, né? Simulando aqui o triângulo. Para cá vem uma força, ó, e para cá vem outra. A força de Q1 para Q2, que a gente calculou anteriormente, é de 4 newtons. Então, vamos botar 4 newtons lá. E a outra é 0,72. Então, essa daqui é 4 newtons e essa aqui é 0,72 newtons. Como a resultante da força aqui tem que ser essa central aqui, ó, a gente tem que calcular a raiz quadrada do produto aqui. Então, a força resultante aqui, ó, em Q1. Então, a força resultante em Q1, assim, força resultante em Q1, vai ser igual a raiz quadrada, que aqui é da fórmula lá. Isso aqui é da época de vetores, certo? Vetores do ensino médio do primeiro ano. Então, trabalho com vetores, coloco a raiz quadrada de 4 vezes 0,72. Então, isso vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 4 vezes 0,72. Então, isso aqui vai dar 2,28. Então, aqui a raiz quadrada disso aqui, a gente vai ver que a raiz quadrada, deixa eu tentar colocar aqui, raiz quadrada de 2,88 é aproximadamente 1,7. Então, a resultante aqui, ó, vai ser aproximadamente de 1,7 newtons. Então, aqui você tem o peso, né? A gente pode dizer que é o peso da carga, aproximadamente igual a 1,7. A terceira a gente vai usar justamente a formulazinha básica que a gente estava usando antes, ó. Então, ó, a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais Q no vácuo, separadas por uma distância d, é igual a F. Então, ó, F aqui é a fórmula. F vai ser igual a K vezes, como elas são pontuais, iguais aqui, ó, então vai ficar Q vezes Q sobre D ao quadrado. Então, F vai ser igual a K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, aqui é a força, vamos dizer assim, que é a força inicial. Qual será o novo valor da força? Se a distância for quadruplicada. Então, eu vou ter que calcular uma força final aqui, ó, F', em que na hora que eu for substituir aqui, ó, Q vezes Q sobre, vou botar 4D, que está quadruplicando a distância, ó, eu vou colocar o quadrado disso aqui. E aí, agora eu vou ver quanto é que vai dar aqui, ó. O F' é igual a K vezes Q quadrado sobre 4 ao quadrado vai dar 16, ó. 16 vezes D ao quadrado. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, esse valor aqui, a gente vai encontrar que Q ao quadrado vezes K dividido por D é justamente esse valor que tem aqui, ó, que é o valor de F. Então, F' vai ser igual a F sobre
16. Então o que é que acontece? A força vai ser reduzida em 16 vezes. Então aqui era bem simples, é só colocar a fórmula de carga e depois substituir a distância igual a 4 vezes a distância inicial. Somente, então era só substituir isso aqui e você fazeria as contas e olhava qual era a variação. E a questão 4 e última da prova era o seguinte: observa a tirinha abaixo e, pelo ponto de vista da física, acontece o fenômeno de processo de eletrização. Explique qual tipo de eletrização e como acontece. Então, a primeira coisa é que a gente está vendo que o Garfield, né, vai passar nas pernas do seu dono e vai dizer que é a eletricidade estática. Só que aqui tem um porém. Ele vai ficar eletrizado, entre aspas, né, ele vai ficar arrepiado aqui, não é pelo contato. Ela pela transferência de elétrons da calça do dono para ele. Então, nesse caso, a eletrização é por atrito. Então, eletrização por atrito. Eletrização por atrito. E aí o que acontece? Como é que acontece esse processo? O que está carregado de elétrons, no caso, seria a calça, né, do dono, e o Garfield ele está neutro. Na hora que ele faz o atrito aqui, ó, a calça vai perder elétron, vai ficar positiva, e o Garfield vai ficar negativo. Então nesse caso aqui é como acontece esse processo, a eletrização por atrito, não é por contato, certo? Então se alguém colocou contato, não é por contato, e sim por atrito. Porque se baixa só o contato, não precisa se esfregar na calça. Se ela passou pela calça, já estava lá. Mas como ele se esfrega, é por atrito. E agora vamos para os adicionais. Os adicionais é o seguinte: ó, atrita-se uma placa de vidro com um pedaço de lã inicialmente neutros. E faz-se a lã entrar em contato com a bolinha de cortiça, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Se aproximarmos a placa da bolinha, constataremos atração ou repulsão. Então, veja só. A gente tem a placa de vidro, né? Quer dizer, com a placa de vidro aqui. A gente tem o pano de lã. E temos faz-se entrar em contato com a bolinha de cortiça. Faz-se a lã entrar em contato com a cortiça. Então a cortiça geralmente é aquele gargalo de aquela rolha, né? Aquele formato de cortiça. Suspensa por fio isolante. Então está suspensa aqui, ó, por fio isolante. Isso aqui, se a gente aproximar a placa da bolinha, no caso aqui a placa de vidro da bolinha, ó, e lembre-se, o vidro tem a função de ganhar, perder elétrons, e aqui o pano vai ficar carregado com os elétrons, ó. Então se aproximar uma coisa que vai ficar positiva de uma cortiça que está isolada, então eu vou conseguir transferir alguma carga aqui, ó. No caso, como está positivamente, vai ficar tudo positivo aqui na cortiça. E nesse caso aqui vai ter uma força de repulsão, porque os dois vão estar positivos, ó. Mesmo aqui tem excesso de prótons, e ele transfere esses prótons, ele não vai conseguir transferir tudo, porque aqui está isolado. Então nesse caso a gente vai ter mais e mais, e a força vai ser de repulsão. A2. Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais isoladas umas das outras. Então se ela está isolada, está no sistema. Então está dizendo o seguinte, ó. 3 delas, A, B e C, estão neutras. Então a carga vai ser 0 coulomb de A, 0 coulomb de B e 0 coulomb de C. E a quarta está eletrizada com carga Q. Então vai ser a carga Q. Colocando-se D em contato sucessivamente com A, B e C, qual é a carga final de D? Então se a gente colocar D com A primeiro. D com A, então vai ser a carga de D vai ser Q mais 0 que é de A sobre 2. Então nesse caso a carga vai ficar 0,5 Q para as duas. Então aqui vai ser a carga de A e a carga de D. Depois eu faço com B. Então eu tenho que encostar D com B. A carga de D agora é 0,5 mais a carga de B, que por enquanto está neutra, é 0. Então por 2 vai ficar 0,25 Q, que é a metade de 0,5. Então aqui vai ficar a carga de D e a carga de B. E por último vou fazer D com C, ó. E aí eu vou colocar, quem é a carga de D agora? 0,25 mais a carga de B, aliás, a carga de C. Como C está isolado,
Então 0 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 0,125 Q. Isso aqui vai ser a carga de C e a carga de D. Então a carga de A vai ser 0,5 agora. Ok? Antes era 0. A carga de B, que era 0 antes, agora B vai valer, B', né? Vamos dizer assim, carga final. O B vai valer 0,25. E a carga C, que antes também era 0, vai ficar com carga 0,125 Q. E a D, que era Q antes, a D vai ficar com 0,25 Q. Então se eu somar isso aqui, ó, vai ter que dar a carga normal, que é Q, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, 0,25 mais 1,25 mais 1,25 vai dar 0,25 aqui, ó. Se eu somar isso com isso, vai dar meio. Meio com mais 1.000 vai dar 1. Então vai dar justamente a carga Q. Então esses são os valores das cargas finais A, B, C e D. Então como a gente só está pedindo D ali, a gente pode dizer que D é 0,125. 3 esferas idênticas, possivelmente eletrizadas com cargas Q e 3Q, são colocadas nesse D do vácuo, originalmente uma força elétrica FDE. Então FDE aqui, ó, é igual a constante, vezes Q de 1 é Q, vezes Q de 2 é 3Q, sobre D ao quadrado. Isso aqui está no vácuo. Então FDE vai ser igual a K, a gente não precisa colocar esses valores, então vai ficar 3Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então essa aqui é a força primeiro. Em seguida as esferas são postas em contrato e afastadas a uma distância de 2D. Com a nova força eletrostática aqui, ó. Isso aqui é a repulsão, então nesse caso a força vai ser K vezes, nesse caso vai ser Q vezes Q3, 3Q, né, no caso, sobre a distância agora, que é 2D, ó, aumentei a distância. Então FDE é igual a K vezes 3Q ao quadrado sobre 4D ao quadrado. Então eu sei que isso aqui, ó, é justamente esse valor que eu tenho aqui, ó, que é FDE. Então FDE final aqui, ó, então FDE final é justamente a força elétrica inicial sobre 4. Ou seja, estou reduzindo a força em 4 vezes. Então você vai ver que é a área de repulsão e eu estou reduzindo em 4 vezes. E aqui é a questão número 4. A questão número 4, a gente está trabalhando com as cargas nessa posição. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Você vai ter as cargas de acordo com os termos. Então, aqui, ó, duas cargas pontiformes Q1 e Q2, 10 a menos 6, ó, isso aqui é menos 6. E aqui é 4 vezes 10 a menos 6, estão fixas no A e B, separadas por 30 centímetros do vácuo. Então 30 centímetros é uma coisa de 0,3 metros. Sendo a constante eletrostática K0 aqui, ó, o K, determina a densidade da força de repulsão. Então a força aqui, ó, vai ser igual a K, 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, 1 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, 4 vezes 10 a menos 6, ó. Tudo isso aqui dividido por, como aqui eu tenho 0,3, eu posso dizer que é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Então 3 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Então aqui a gente pode fazer algumas continhas agora. 4 vezes 9 vai dar 36. Então tá 36 aqui, ó. Vezes 10 elevado a 9 com menos 12 dá menos 3. Sobre 3 ao quadrado dá 9. Vezes 10 dá menos 2. Então nesse caso 36 dividido por 9 vai dar 4. Vezes 10 vai dar quanto? Aí menos 3 com menos 2 dá menos 1. Isso aqui vai dar 0,4 newtons. Então aqui a força é 0,4. Então fechei a letra A. A letra B. A intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga, Q3, ó, com essa colocação no ponto médio. Você imagina que vai ter, ó, que vai ter Q1 aqui, Q2 aqui, e aqui vai ter Q3. Então se eu tenho Q3, o que vai acontecer?
E a distância é de 30, então aqui vai ficar 0.15, como está no ponto médio, né? E aqui 0.15 também. E aqui você vai ter o seguinte, você vai ter as forças agora. Em Q3 para cá, eu vou ter a força de 2 em 3. E para cá, eu vou ter a força de 1 em 3. E agora eu vou calcular esses valores aí. Só que aí eu acho que a gente já fez, né? Alguma coisa parecida. Acho que na prova. Aqui eu só mudei. Eu só mudei os valores das cargas. Mas é igualzinho a essa questão. Então aqui eu fiz a letra A, a letra B. E agora vamos calcular essas forças. F de 1 em F de 3. F de 2 em F de 3. Vai ser a constante vezes Q2, 4, vezes 10 elevado a menos 6, vezes, no caso aqui seria Q3, né? Vezes 2, vezes 10 elevado a menos 6. Sobre, aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos mais 1, menos 1 aqui. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, quando vocês fizerem esse cálculo aí, vou poupar mais tempo aqui pra gente. Você vai encontrar que o valor aqui dessa força vai dar 3,2 newtons, que daqui é a força resultante. Já a força de 1 em 3 é 9 vezes 9 vezes 4. 4 entra, não, 4 não entra porque é o 2, então vai ser Q1, então vai ser 10 elevado a menos 6 vezes Q3, ó. Q3, quem é Q3 é 2 vezes 10 elevado a menos 6, ó. Sobre 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a 2. Então aqui vai ser igual 2 vezes 9 vai dar 18, 10 elevado 9 menos 6 dá 3, 3 mais 6 dá menos 3 aqui. Aqui vai ser 2,25, 1.5 vezes 1.5 vai dar 2,25. 1.5 vezes 1.5 vai dar 2,25, exatamente, 2,25 vezes 10 elevado a menos 2. E agora eu vou dividir, ó, 18 dividido por 2,25. Isso vai dar 8. Vezes 10 elevado a menos 1. Então nesse caso aqui eu vou ter 0,8 newtons. Como ele quer a força resultante, ó, então por um lado eu vou ter 3,4. E por outro eu vou ter 0,8. Então é a diferença. Então 3,4 menos 0,8, que é a diferença. Nesse caso aqui, eu vou ter 3,4 menos 0,8. Então a força resultante aqui vai ser 2,6 newtons, que é a resposta final. Aqui é a força resultante. Depois tem que achar as duas forças, ó. Aí eu faço uma menos a outra para achar a força final. E agora eu quero saber qual é a posição que eu devo colocar a carga para que fique em equilíbrio as forças fiquem iguais. Então nesse caso aqui a gente tem, é bem simples esse caso. Porque veja só, qual é a distância, ó, a gente quer achar uma distância aqui para colocar o Q3 entre Q1 e Q2, para que a força daqui, ó, seja igual a força daqui. Então a gente vai ver que para isso acontecer, a gente tem que pegar o resultado das forças e aplicar dos dois lados da igualdade. Então a gente pegar o resultado vai dar quanto? Vai dar 2,6. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai ter 2,6 para um lado. E para o outro lado, pelo menos eu vou ter metade. Porque eu tenho que saber que as cargas estão aqui variando entre metade e metade, ó. Então vai ficar metade aqui dá 1,3.
Como a força é essa daqui, então tem que pegar a resultante, ó. Menos 1,3 vai dar 1,3 também. Então 1,3 newtons. E agora vamos jogar na fórmula. F igual a constante vezes 10 vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Como a gente está substituindo aqui, ó, e a tendência é que Q2 ele puxe mais pro lado de Q2 do que para Q1, então vai ser Q2 menos Q3. Ó. Q2 vezes Q3. Então aqui a força final vai ser 1,3. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q2. Q2 que conta Q2 é 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes Q3. Q3 tem 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso sobre D ao quadrado, que é o que eu tenho que procurar. Então D ao quadrado. Então nesse caso é só trocar aqui, ó. Então vai ficar D ao quadrado tem que ser igual a 9 vezes 4 dá 36. 9 vezes 4 dá 36 vezes 2 vai dar 72. Então 72 aqui vezes 10 dá quanto? Aí vai ficar 9 menos 6 menos 6. Então vai ficar elevado a menos 3 aqui, ó, sobre 1,3. Então esse D com o quadrado aqui, ó, ele vai ter que passar uma raiz aqui. Então 72 dividido por 1,3, isso vai me dar aproximadamente 55. Então vai dar raiz quadrada de 55 vezes 10 elevado a menos 3. Como aqui esse menos 3 aqui pode ser decomposto numa potência de 10, então vai ficar raiz quadrada de 55 sobre 1000. Os dois zeros saem, então vai ficar raiz quadrada de 1/10, né? E 55, se a gente for olhar direitinho, a raiz quadrada de 55, a gente também tem um valor aproximado. Então, raiz quadrada de 55. Então, a gente pode fazer o seguinte, como a gente está calculando diretamente, então vai ficar 55 dividido por 1000. Dá 0,055. Então, essa divisão aqui, ó, dá 0,055. Então, a raiz disso aqui, finalmente, você vai colocar raiz de 0, raiz quadrada de 0,55, vai dar 0, a distância aqui, né? 0,23. Então, a posição que a partícula vai ficar deve ser colocada é o seguinte: se a distância entre as duas aqui, ó, é 30 e aqui eu tenho 23, então eu vou ter que colocar uma na extremidade e outra na outra, ó. Então aqui é 30 e aqui é 0,23. 0,23 menos 30, isso vai dar muito próximo daqui, ó. Então vai ficar Q de 3, Q de 1, Q de 2, aliás, né? E Q de 1 aqui. Quanto mais distante, menor a força. Então a distância vai ser de 23 centímetros, né? 0,23 centímetros no mapa, no tempo. Como eu estou transformando tudo em D ao quadrado, né? A gente tem que colocar esse valor. Então é 0,23 centímetros de distância da primeira carga para a segunda. E aí a gente finaliza aqui a correção da prova, junto com os adicionais sobre eletrostática, que foi a prova do terceiro ano do primeiro bimestre. Mais informações, procure o professor ou acesse o grupo do WhatsApp.